ator Paulo Gustavo, que morreu ontem à noite em decorrência da Covid-19, sofreu uma embolia gasosa que atingiu o sistema nervoso central. Há estudos que mostram que 34% dos pacientes infectados com o coronavírus desenvolvem doenças neurológicas ou psiquiátricas. Para entender melhor o que acontece com esses pacientes, eu converso ao vivo por videochamada com o médico neurologista Fery Chadha. Ele é chefe da Neurologia Vascular da Unifesp. Boa noite, doutor Fery. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. Doutor Fery, explica melhor para a gente o que aconteceu quando essa embolia passou a atingir o sistema nervoso central do paciente Paulo Gustavo. Então, o que aconteceu, o Paulo Gustavo ele teve uma embolia gasosa, é diferente de uma embolia venosa, isso a gente tem que deixar bem claro. Então, em decorrência da ação do Covid-19 no pulmão, ele estabeleceu uma fístula, que nós chamamos, entre o brônquio e o sistema venoso. Então, é uma fístula bronquiovenosa. E isso faz com que o ar caia diretamente no sistema, na corrente sanguínea do pulmão. Esse sangue é levado ao lado esquerdo do coração, ao átrio e ventrículo esquerdo, e aí ele passa a ser bombeado para todos os órgãos. Então, um dos órgãos que recebe sangue é o cérebro. E esse ar, o que ele faz? À medida que você vai entrando nos órgãos, você vai diminuindo o tamanho do vaso. E esse ar, ele começa a bloquear esses vasos. E aí, ele começa a impedir a chegada de sangue. Então, isso que o Paulo Gustavo teve, ele teve uma embolia gasosa decorrente de uma fístula bronquiovenosa. Esse ar vai para o pulmão, vai para o coração, o coração bombeia para o cérebro e leva uma obstrução dos vasos. Isso promove múltiplos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, porque você tem a falta de sangue. E isso acarreta numa morte cerebral. Agora, independente dessa embolia, desse caso particular do ator Paulo Gustavo, é comum, chega-se até 34%, casos de complicações neurológicas de pacientes com Covid. Quais são os casos mais comuns? Então, você pode ter ação direta na fase da contaminação, que você está numa atividade ativa do vírus, que você pode ter o quê? Um acidente vascular cerebral isquêmico, que é a obstrução do vaso, uma hemorragia cerebral, a ruptura de um aneurisma, formação e ruptura de um aneurisma cerebral, tromboses venosas cerebrais, isso é na fase aguda. Mas você também pode ter tardiamente, e tardiamente você pode ter mais um comprometimento, por exemplo, da memória recente, comprometimento do comportamento, apatia, comprometimento intelectual, assim você tem um comprometimento cognitivo extenso. Quando você fala, e quando o indivíduo geralmente começa a perceber? Quando ele retorna às atividades normais. Principalmente, quanto maior a intelectualidade, maior a performance desse indivíduo, do trabalho desse indivíduo, mais se nota o comprometimento cerebral. Então, você pode ter tanto na fase ativa do vírus, quando você cursa mais com quadros vasculares e até encefalite cerebral, e você tem na fase tardia, onde o comprometimento maior é cognitivo. Uma coisa também que a gente está notando em comprometimento cerebral é o cansaço do indivíduo, que a gente atribui muitas vezes ao quadro pulmonar. Mas hoje, boa parte desses pacientes, o cansaço não é decorrente de uma ação direta do pulmão, mas sim um desgaste cerebral. Doutor Fery, e esse comprometimento tardio, depois que o paciente já recebeu alta, ele deixa essas sequelas de forma permanente ou elas são transitórias? Então, ela pode ser permanente, pode ser transitória, mas muitas vezes ela é permanente. Isso nós não temos ainda um resultado definitivo da permanência, por quê? Porque é uma ação nova, né? Você começa as terapêuticas a atuar nesse momento. Então não dá para te responder a porcentagem de recuperação. Tudo isso que eu falar para você em termos de porcentagem, eu estaria chutando ou dando uma porcentagem mais não correta nesse momento. Porque muitos deles ainda apresentam comprometimento, estão fazendo tratamento, e eu não posso fechar o diagnóstico se vai ser uma sequela permanente ou uma sequela transitória. Pacientes que passam mais tempos internados em UTI correm mais risco de desenvolver complicações neurológicas?
Então, você tem maior risco, principalmente por quê? Porque à medida que você fica acamado, você tem complicações desse evento. Isso até para qualquer tipo de paciente. Então, você cursa com maior índice de infecção, você diminui a massa muscular desses pacientes, você tem dificuldade de mobilidade, você tem maior risco de tromboses venosas, você tem maior risco de embolia pulmonar, você tem maior risco de acidentes vasculares cerebrais. Então, quanto mais tempo esse indivíduo fica e quanto maior o número de terapêuticas que esse indivíduo necessita, maior é a complicação. Principalmente quando você fala, por exemplo, intubação, um indivíduo intubado. Por quando você intuba um indivíduo? Quando você necessita, quando ele não tem nível neurológico de consciência. Mas o pulmão até, você faz o que quando você intuba esse indivíduo? Você simplesmente fornece oxigênio. E o pulmão faz a função. Por quê? Porque o pulmão é viável. O que se discute muito hoje é a ECMO, que é aquele pulmão artificial. Então, quando você utiliza esse aparelho, quando o pulmão ele deixa de exercer a capacidade normal dele. Então, eu preciso de um outro elemento, de um novo pulmão, por assim, para suprir essa deficiência. E essa deficiência ela tem que ser temporária, porque se for definitiva não é viável a utilização do aparelho. Então, aí também você pode apresentar complicações decorrências do tratamento, seja simplesmente da intubação, seja da utilização da ECMO. Um quadro grave, portanto. Muito obrigada ao Dr. Ferry Chadar, que é chefe da Neurologia Vascular da Unifesp. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde, ajudando a gente a entender melhor as complicações dessa doença ainda tão cheia de interrogações.